Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles é o interlocutor nesta emissão Nós, a Europa, a última deste ano 2023. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. De referir que o Marco Teles é coordenador do Europe Direct Madeira. Aliás, bastante ativo neste final de ano, não é? Procuramos que seja o ano inteiro, mas de facto este final de ano foi curioso. E no final da semana passada houve de facto aqui um conjunto de iniciativas, acho eu, bastante interessantes. Uma delas que foi um media tour por 3 órgãos de comunicação social de cada região, portanto o Jornal da Madeira, Diário de Notícias e a própria RTP Madeira, onde tivemos representantes do Parlamento Europeu, do Gabinete em Portugal, um bocadinho também preparando os próximos meses relativamente à questão das eleições, com algumas dicas e algumas ferramentas que acharam que poderiam ser úteis para o trabalho a vir a ser desenvolvido para as eleições europeias. Depois houve também um evento público numa iniciativa chamada Europa no Centro. É também uma iniciativa que decorre de uma parceria entre o Parlamento Europeu em Portugal e a Associação Nacional dos Centros Comerciais, que procura o quê? No fundo, trazer os eurodeputados para espaços comerciais, espaços públicos, mas efetivamente é uma oportunidade das pessoas estarem perto dos eurodeputados, que efetivamente representam os cidadãos da União Europeia, e foi isso que aconteceu no Lavi com as 2 eurodeputadas da região, num debate de uma hora, numa conversa de uma hora, onde as pessoas puderam interagir também, colocando questões e tentando perceber que é isso que se quer, é o objetivo deste tipo de ação, é perceber um bocadinho o que é que o Parlamento faz, o que é que faz o próprio eurodeputado, na lógica, uma vez mais na preparação para as eleições. Fazer pedagogia. Houve também cinema. E houve cinema europeu, com entrada gratuita. Trouxemos um dos 5 filmes nomeados pelo Lux, portanto, que é o Prémio Europeu do Público para o cinema. E, portanto, foi exibido um dos 5 finalistas, chamado 20.000 espécies de abelhas. Não tem nada, de facto, a ver com abelhas, mas é uma história muito interessante, ligado também à questão do género, da identidade que tem numa jovem atriz de 8 anos e na sua mãe, as personagens principais desta história, que se passa no País Basco, e que acho que foi um filme muito, muito interessante. Gostaríamos de ter tido uma casa um pouco mais cheia, mas convenhamos que a quadra também. Há outras prioridades nesta altura, não é? Marco Teles, vai falar ainda do Conselho Europeu da semana passada. Só uma nota, efetivamente o Conselho Europeu aconteceu já na semana passada e ficou marcado, a meu entender aqui pela negativa, que teve a ver com a saída de Vítor Orbán da sala para garantir aquela regra de ouro, que é a regra da unanimidade. Portanto, como se sabe, no Conselho é esta regra que funciona para os domínios políticos mais sensíveis, que estão perfeitamente identificados. Estava em causa... Estava ali em causa o início das negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia. Estaria também em causa, posteriormente, a atribuição ou a discussão de uma verba, de uma assistência macrofinanceira extra, para além desta que já aconteceu este ano, de 50 mil milhões à Ucrânia, que teria lugar entre o próximo ano e 2027, e efetivamente Orbán, na primeira votação, saiu da sala e, portanto, não estando ali 27, estando apenas 26, eram os que estavam e, portanto, a unanimidade foi garantida. Acho que foi uma saída subtil. Foi negociada. Eventualmente negociada, poderá-se dizer que foi o mal menor. Isto permitiu também a Orbán receber 10 mil milhões de euros de fundos europeus que estavam cativos devido ao problema do desrespeito pelo Estado de Direito que sabemos que existe na Hungria, mas na votação seguinte Orbán já não teve o mesmo, depois de ter o seu cheque de 10 mil milhões de euros, já não teve a mesma postura e, portanto, esta assistência macrofinanceira da Ucrânia, entre outros aspectos,
ficou para uma discussão posterior em janeiro. Acho que é um mau princípio. Acho que foi um mau princípio. Uma cedência de alguma forma. É uma cedência que se compreende na perspectiva do mal menor. No fundo, esta situação que é as instituições terem que garantir, por um lado, a própria coesão e o funcionamento do projeto europeu, mas, por outro, não esquecer dos pilares fundamentais que estão na base do projeto europeu e continuam a estar presentes, ou que devem estar presentes, que é a questão da democracia, a transparência, o respeito pelos direitos humanos. E, portanto, o balanço entre estas duas coisas pendeu desta vez para o sentido mais prático, mais pragmático da questão, mas é notoriamente um mau princípio e que gostaria que não se tornasse norma no futuro. Houve grandes progressos alcançados pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho relativamente ao novo pacto em matéria de migração e asilo que a Comissão tinha apresentado em setembro de 2020. Pois, e esta situação aconteceu, portanto, esta semana. Aliás, a Comissão congratula-se com estes progressos que foram alcançados pelas estas duas entidades, portanto, o Conselho e o Parlamento. O pacto em si foi apresentado já em 2020. Como se sabe, o tema da migração é uma questão extremamente sensível, com vários problemas que ao longo dos tempos não se têm conseguido resolver. Este acordo introduz um sistema comum de gestão da migração, introduz novas alterações, sobretudo em 5 regulamentos, que é o regulamento da triagem, o Eurodac, que é basicamente uma base de dados, os procedimentos de asilo, o de gestão e as situações de crise que exigem, no fundo, uma resposta mais concreta. Isto, sem entrar em detalhes, na verdade, o que está em causa com estas alterações dos regulamentos, que hão de ser depois formalmente adotadas, no fundo, tentar gerir o problema, a questão das migrações de uma forma mais eficaz, mais equitativa e garantido um bocadinho aqui o equilíbrio entre aquilo que deve ser a solidariedade dos Estados-membros e também a responsabilidade de cada Estado-membro, porque, como sabemos, nesta matéria de migrações há uns que sofrem mais. Há uns que sofrem mais do que outros, há uns que estão muito mais solidários do que outros. Aliás, já há o Atlas das Migrações 2023 que foi publicado, creio que também na semana passada, traz um trabalho notável, exaustivo sobre esta questão da migração e onde analisa exatamente o comportamento de cada país, não apenas dentro da União Europeia, mas para além até do espaço europeu, e de facto as diferenças dentro daquilo que são os 27 são muito grandes neste esforço. Como eu já referi, é um tema sensível, basta ver ainda esta semana a discussão que tem dado em França com a nova proposta que Emmanuel Macron apresentou relativamente à questão das migrações. Não tenho a menor dúvida que há de ser um tema que estará na ordem do dia também no nosso país, a propósito das legislativas de março, e que também será interessante ver qual é a posição dos principais partidos relativamente a esta matéria. Marco Teles ainda referencia alguns dados do último Eurobarómetro. Sim, mais um, para finalizar o ano. Eu não sei quantos já trouxemos aqui à antena ao longo de 2023. Este, de facto, traz informação nova. Portugal aparece neste Eurobarómetro como o Estado-membro que tem a maior proporção de cidadãos a expressar uma visão positiva da União Europeia. Isto não é necessariamente novo, porque nós, efetivamente, somos muito adeptos do projeto europeu, normalmente nos resultados do Eurobarómetro. Curiosamente também, os portugueses acabam por ser, neste estudo, os cidadãos europeus que mais expressam sentir-se cidadãos da União Europeia, isto foi expresso por 86%, e há uma percepção clara que Portugal está muito melhor dentro da União Europeia do que eventualmente estaria se não fizesse parte a este agrupamento. Mas há preocupações em relação ao futuro. Mas há preocupações, e isso é curioso. A verdade é que quando se questiona sobre o futuro da União Europeia, os resultados são inferiores à média e, portanto, nós inclusivamente registramos a maior queda desde do verão de 2023 no contexto da União Europeia. Portanto, estamos com muitas reservas relativamente ao futuro do projeto europeu. Algumas questões incidem também sobre o próprio Estado-membro, portanto, no caso Portugal, algumas referências. Até por causa da instabilidade, digamos assim, que estamos a atravessar. Portanto, no que toca à situação nacional, e relativamente aqui há 3 aspectos que gostaria aqui de destacar. Claro que o estudo é muito mais completo do que este, mas, por exemplo, em relação à economia nacional,
os portugueses estão muito mais pessimistas do que a média europeia. Os números não deixam margem para dúvidas. 4 em cada 5 portugueses consideram a situação do país má ou muito má, o que representa um aumento considerável face à situação do verão. Aí, nessa altura, 57% consideravam a situação da economia má ou muito má, neste momento são 80%. Portanto, é uma diferença muito grande e, aliás, isto coloca Portugal como o segundo país com a perspectiva mais negativa dentro da União Europeia, e só somos ultrapassados pelos gregos, que é quase sistemático, a perspectiva deles sobre a economia. Portanto, isto é realmente um dado preocupante. Satisfação face à democracia? Não existe. Portanto, aliás, o que existe aqui é a maior queda na satisfação face à democracia nacional. A confiança dos portugueses nas instituições políticas, especialmente no seu governo, sofreu uma queda acentuada, com apenas 33% dos portugueses que responderam a este inquérito a expressar confiança no Governo Nacional, o que representa uma quebra de 15 pontos percentuais face ao último Eurobarómetro, e é, aliás, a maior quebra registada dentro dos 27 Estados-membros da União Europeia. E a posição dos portugueses face à guerra que continua na Ucrânia? A posição é mais ou menos unânime nos 27, portanto, de uma forma geral, os europeus apoiam esta tomada de posição e a necessidade de continuarmos a apoiar a Ucrânia neste combate, no fundo, contra a Rússia. Claro que se depois esmiuçarmos alguns detalhes, como por exemplo se deve-se apoiar a questão do armamento, aí os valores começam a baixar significativamente. O que não há a menor dúvida é que, de facto, o apoio generalizado e, sobretudo, do ponto de vista humanitário, está claro que esse apoio deve continuar. Outros dados? Outros dados, apenas para terminar aqui do Eurobarómetro, têm a ver com as preocupações dos portugueses. Sim. Para os portugueses, o aumento do custo de vida é, de facto, o problema mais significativo no nosso país. É assim para 51% dos portugueses inquiridos neste estudo do Eurobarómetro. Segue-se a saúde com 44% e, curiosamente, poderíamos ter uma percepção contrária, mas o estudo revela que, em terceiro lugar, surge a habitação com apenas, entre aspas, 21%. Dizer que estes problemas que os portugueses identificaram são muito distintos daquilo que se verifica noutras paragens europeias, porque, de uma forma geral, por exemplo, o problema com a imigração e com as questões ambientais surgem também, neste momento, no topo das preocupações dos europeus, e em Portugal isto é referido apenas por uma minoria das pessoas. Pode aqui não ser necessariamente pelas pessoas não darem importância à situação, mas porque, de facto, os outros problemas, nomeadamente estes que falamos e a questão do custo de vida, serem, de facto, neste momento, muito mais prioritárias. E a pena, porque isto revela realmente um país com algumas dificuldades, com algum descontentamento, e confesso que isto surge na altura mais estranha. O que é que eu quero dizer com isto? Bom, em termos práticos, nós saímos de uma crise, de uma pandemia, estaríamos numa fase de retoma, uma retoma e recuperação muito apoiada na entrada em funcionamento do novo quadro financeiro plurianual, que são muitos milhões de euros a entrar no país, apoiada por uma verba extraordinária que nunca tivemos, que tem a ver com o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, que são muitos milhões outra vez adicionais, que entra. Até em termos políticos, tínhamos, a nível nacional, um governo maioritário. Um governo maioritário, que não é propriamente uma coisa muito comum nos dias que correm, basta olhar para o que se passa na restante Europa, e, portanto, eu diria que estavam quase criadas as condições ideais para o país progredir e não estar novamente neste compasso de espera, que é o que nós estamos neste momento a marcar passo, enquanto outros Estados-membros estão, de facto, a progredir e, portanto, vamos ficando um bocadinho para trás. Vamos concluir a nossa conversa, Marco Teles. Concluindo, apenas para, enfim, desejar umas boas festas, um feliz ano novo a todos os ouvintes da Antena 1,
Permitem-me, sem qualquer discriminação, dizer que é umas boas festas, muito particular para aqueles que acompanham o Nós a Europa, que vão acompanhando com regularidade este nosso programa, e aproveitar também para fazer um convite. O Europe Direct publicou esta semana, através das suas redes sociais, um apanhado de iluminações de Natal. Convidamos os nossos colegas da nossa rede, espalhados pelos 27 Estados-membros, a enviarem algumas fotografias, não é, de iluminações para essa Europa fora. Recebemos algumas e, portanto, esse álbum está publicado nas redes. Fica também o convite para verem aquilo que lá aparece e possivelmente também vão chegar à conclusão que a nossa Madeira e os nossos pontinhos não ficam atrás daquilo que se passa. Muito pelo contrário, a nossa iluminação está de facto fantástica, um pouco por toda a ilha, e é reconfortante estarmos no exterior, com bom tempo, bom clima, paz, sossego. Esperar que 2024 corra de facto bem para toda a gente. Marco Teles, obrigada. Uma vez mais. Voltamos a encontrar-nos no ano novo. Um Feliz Natal para si. Bem, fica agendado. Obrigado. Obrigada.